noite, muito boa noite. Estamos exatamente nesse horário que eu estou gravando esse vídeo, são 18 horas, e estamos agora virando, né, o dia para o quarto dia dessa preparação rumo a esse dia de restauração profunda de Yom Kippur. Por que sempre no final da tarde, né? Inclusive hoje é sexta-feira e para os hebreus eles celebram, né? No final do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado à noite, eles celebram a festividade de Shabat, tá? Você pode celebrar o Shabat se você quiser, é claro que você pode, não há proibição nenhuma quanto a isso, mas não faz muito sentido se você não é um judeu, né? Se você não segue o hebraísmo. E sobre essas questões de leis espirituais, essas questões de mandamentos espirituais, é inclusive o tema que nós vamos trabalhar hoje nessa preparação para esse dia espiritual tão poderoso, né? Que, como eu já disse a vocês em outras gravações e outros vídeos, não é um dia espiritual que pertence ao judaísmo. A festa de Yom Kippur, esse dia, os portais, os tribunais espirituais que se abrem nesse momento, que estão retratados lá em Salmo 24, e que Deus desce à terra. Os espíritos acusadores nos acusam perante o divino. A partir de amanhã você vai receber uns 2, 3 vídeos específicos voltados a quebras e renúncias e derrubadas de altares espirituais negativos, que são aonde Satanás, os demônios, os obsessores nos acusam. E muitas vezes eles conseguem ter legalidade para agir na nossa vida. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá? Mas só para você entender um pouco todo o contexto. E na temática de hoje, no tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, é um tema muito interessante, porque a gente sempre fica com aquela, né? Ah, mas o que é o pecado? Deus isso não permite, Deus permite aquilo, não permite isso, né? Aquelas coisas. E para nós dizermos que algo é ou não é bom ou ruim, nós temos que ter uma base, nós temos que ter uma referência, né? Por exemplo, se eu tenho esse celular e alguém me rouba esse celular, pega esse celular, né, e usa para ela ou vai embora com o meu celular, nós chamamos isso de roubo, nós chamamos isso de furto, roubo. Mas onde é que surgiu essa ideia de que a apropriação indébita ela é chamada um roubo, um fruto? Ou seja, a gente tem que sempre ter uma comparação, a gente tem que ter um ponto de referência. E o ponto de referência são as nossas leis. E no mundo espiritual também existem as leis espirituais que regem as coisas, certo? E lá na lei mosaica você vai encontrar a base dela, os 10 mandamentos, e depois uma série de preceitos espirituais que estão decorridos todos eles ao longo da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que chegam em mais de 268 preceitos espirituais, que os judeus, por exemplo, seguem, né, como a lei que era a lei de Moisés. A lei de Moisés não eram só os 10 mandamentos, era uma série de preceitos espirituais, principalmente no livro de Levíticos, você vai encontrar coisas a respeito, Deuteronômios também, que falavam sobre como é que Deus se comporta e o que, que Deus aceita, não aceita e assim por diante, tá? Agora, nós não estamos mais sob esta lei, nós não estamos mais vivendo essa lei mosaica. Claro que alguns desses princípios bíblicos, princípios espirituais, nós podemos e devemos seguir, mas nós estamos sobre uma nova aliança, que é a aliança do sangue de Cristo na cruz. E tem um texto no Novo Testamento que é muito interessante e que ele é conhecido como Sermão da Montanha. E você já deve ter ouvido falar, principalmente no início do capítulo 5 de Mateus, que são as bem-aventuranças, ok? Jesus começa esse Sermão da Montanha, que vai pelo capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Ele vai discorrendo sobre todos esses assuntos e começa falando de quem são esses bem-aventurados perante o reino dos céus, ok? Deixa eu fazer um parênteses aqui,
porque isso aqui não é um curso bíblico e não é um curso de teologia, né? E nada desse tipo. Nós estamos, pelo contrário, nos preparando para um momento espiritual muito forte e importante. Mas eu não sei se você sabia, e muito rapidamente eu quero trazer alguns conhecimentos para você sobre esse negócio aqui que chamamos de Bíblia, tá? E que eu digo para você que se você não leu ainda, você tem que ler. Faça isso, e você não precisa ser cristão para isso, tá? Porque aqui nós temos um mapa de como nos relacionarmos com Deus, de como resolvermos a nossa vida, que é muito grande, tá? É, infelizmente, nós temos hoje muitos cristãos que nunca sequer abriram a Bíblia, né? E muitos cristãos que escutam a Bíblia somente dentro dos cultos religiosos ou das missas e assim por diante, e não se dedicam em ler, em estudar, em refletir. As cartas apostólicas, por exemplo, elas falam que a Bíblia ela é um texto vivo. A Bíblia não é um texto parado, estático, que foi escrito há tantos mil anos atrás. Né? Segundo o que nós encontramos na própria Bíblia, diz que ela é um texto vivo, ela está viva, ela não está morta, ela não está parada no tempo. E sempre que você abre essa Bíblia, você vai encontrar ali muitas respostas. E a Bíblia, ela não está dividida de uma forma cronológica, tá? Por exemplo, na teologia a gente estuda que o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, né, e pelas grandes pesquisas que existem, pela exegese bíblica, arqueologia, assim por diante, o primeiro livro da Bíblia que foi escrito não foi o livro de Gênesis. Apesar de o primeiro livro que está na Bíblia é o livro de Gênesis. Mas o primeiro livro que foi escrito o livro de Jó. E do livro de Jó foram escritos tantos outros livros bíblicos e assim por diante, tá? E também é verdade que foram escolhidos os livros para comporem o cânone bíblico, tá? E como é que é essa divisão da Bíblia? A Bíblia ela está dividida por a palavra Bíblia, inclusive, ela significa biblos. Biblos quer dizer uma coleção de livros. A Bíblia é uma biblioteca. Ela é composta por 73 livros na versão católica e 66 na versão protestante, tá? E por que dessa diferença? Porque os protestantes têm 9 livros que eles não consideram reveladores, eles não consideram pertencentes à revelação divina, ok? O catolicismo coloca esses livros porque eram da tradição católica, da igreja primitiva e assim por diante, que são chamados deuterocanônicos, ok? Eu, inclusive, tenho duas versões da Bíblia. Eu tenho a versão da Bíblia protestante e eu tenho uma versão da Bíblia também católica. Por quê? Porque, como alguém que estuda a espiritualidade, eu preciso conhecer ambas as versões e os textos que não estão, por exemplo, na tradução protestante, eu preciso conhecê-los e lê-los na Bíblia católica. Né? Alguns de vocês fizeram comigo a Quaresma de Arcanjo Miguel, por exemplo. Você é, vai encontrar na Bíblia Católica, principalmente no livro de Tiago, e tem outro livro do Antigo Testamento também, que eu não lembro agora o nome, e fala sobre os arcanjos, né? Se você olhar a versão protestante, você vai ver que são poucos textos que falam dos anjos e dos arcanjos, tá? Principalmente, por exemplo, o livro de Daniel, que fala um pouco de Arcanjo Miguel, né? Depois a gente vai encontrar de volta Arcanjo Gabriel ali na saudação a Maria e assim por diante, tá? E por que que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque eu gosto de levar conhecimento para as pessoas. Conhecimento faz parte da fé. O conhecimento e a verdade te liberta, inclusive liberta das religiões, certo? E a Bíblia, ela está organizada por tipos de livro. Então você tem no Antigo Testamento, os primeiros livros do Antigo Testamento, que são considerados e chamados o Pentateuco, que são os livros que compõem a Torá hebraica, tá? Ali você vai ter a origem do mundo, você vai ter os livros da primeira lei, o Êxodo e assim por diante. Depois você tem algumas seleções de livros chamados livros proféticos. Você tem os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Você tem os livros históricos e assim por diante. Então a Bíblia ela está organizada por ordem não cronológica, da forma como os acontecimentos foram acontecendo, mas ela está organizada da forma como
cada livro se identifica. Então, o livro dos Salmos, por exemplo, ele está na parte dos livros sapienciais. E logo depois de Salmos você encontra o livro de Provérbios, tá? Mas Salmos, a grande maioria dos Salmos foi escrita por Davi. Se você quiser ler a história de Davi, não adianta você procurar num livro antes dos Salmos que você não vai encontrar. Você tem que ir um pouco nos livros históricos, um pouco no profeta Jeremias e no profeta Samuel, tá? Então, é assim que funciona, é assim que você trabalha com a Bíblia, tá? Ela é dividida, então, por assuntos, por tipos de livro, e não por uma ordem cronológica, tá? E dos livros do Novo Testamento, nós começamos com o Evangelho de Mateus. Então, nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Que são os 4 evangelistas que estão na Bíblia. Foram os únicos evangelistas que escreveram sobre Jesus? Não. Hoje nós já sabemos que temos muitos textos de outros evangelistas que escreveram sobre Jesus, mas na Bíblia eles não estão encontrados aqui, que são considerados como livros apócrifos, porque segundo a tradição não foram livros revelados, foram livros resultado de estudo e de história, ok? Eu, inclusive, gosto muito de ler os evangelhos apócrifos para fazer conexões com os textos que estão aqui, inclusive, e para validar muitas vezes os textos que estão nos evangelhos da Bíblia. E cada evangelista, ele é simbolizado por um símbolo de um animal. E aqui nós temos uma linguagem muito ligada a arquétipos espirituais, tá? Então, por exemplo, o livro de Mateus, ele é representado, o livro de Mateus, pela figura do homem. Por quê? Porque ele inicia o livro de Mateus falando sobre a genealogia de Jesus. Lembrando que Mateus, que escreveu o Evangelho, ou pelo menos foi intitulado esse Evangelho a ele, é o publicano, o cobrador de impostos, tá? Que Jesus, inclusive, chama ele. Já o livro de Mateus, o livro de Marcos, ele tem o símbolo de Marcos, é o símbolo do leão. Inclusive, se algum dia você for na Itália, se é que você já não foi, na Praça São Marcos, em Veneza, você tem um baita de um leão em cima, né, da praça, e num obelisco lá, um baita de um leão, que é o símbolo de São Marcos, tá? Que é o símbolo do evangelista Marcos da Bíblia. E por que leão é o símbolo de Marcos? Porque ele inicia o evangelho dele falando sobre a figura de João Batista. João Batista está no deserto onde vivem as grandes feras. Tudo aqui tem significado. Não tem como você ler os textos sem você entender os significados que tem por trás, ok? O livro de João, ele é simbolizado pela águia, porque João começa falando do verbo que está em Deus, da palavra que está em Deus. Essa palavra se faz carne e volta depois para Deus, né? Como se simbolizando o voo de um pássaro que está em Deus, vem para a terra, da terra volta para Deus, tá? É isso. Bom, eu não vim aqui falar sobre, né, estudo bíblico, né? Inclusive eu estou organizando uma formação, um curso a respeito disso, eu já tenho boa parte dele até já organizado, né? E quero ver se até o final do ano eu consigo colocar isso no ar, porque a gente precisa levar conhecimento para as pessoas. Dentro do meu ministério espiritual, eu hoje me encontro num momento em que eu estou assim, atendendo pessoas e eu preciso também preparar pessoas para atender outras pessoas, certo? Então, eu preciso levar conhecimento para as pessoas e muitas vezes esse conhecimento ele não tem ou ele é difícil as pessoas terem acesso e muitas vezes quando tem acesso tem que ir para universidade ou tem que ir para pesquisas, né, muito profundas e nem todo mundo tem este tempo, este conhecimento e como chegar. Então, tudo aquilo que a gente puder levar para as pessoas de conhecimento e simplificar as coisas, deixar mais fácil, sem perder a qualidade, sem perder também, né, a importância daquilo, é interessante. O evangelista Mateus, por exemplo, ele não fala sobre a infância de Jesus. Ele fala sobre a genealogia, de onde é que Jesus veio, né? E daí ele já parte direto para João Batista, né? Fala muito rapidamente ali sobre o nascimento, mas poucos versículos sobre o nascimento,
e dele já entra na vida pública de Jesus, tá? Já depois ali do batismo e assim por diante. E logo após o batismo de Jesus, segundo o evangelista Mateus, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E se você nunca leu o livro As Cartas de Cristo, leia, que é um livro fantástico. Quem já é meu aluno ou já fez algum curso comigo, eu sempre recomendo esse livro. E as Cartas de Cristo traz toda uma explicação sobre o que aconteceu lá nas tentações também, tá? E logo após as tentações, nós temos o capítulo 5 de Mateus, onde Jesus sobe a montanha, e o subir a montanha é uma simbologia bíblica para dizer que uma revelação vai acontecer, e ele começa então a discorrer sobre uma série de coisas. E em várias partes do capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai dizer bem assim: vocês ouviram o que foi dito. Por exemplo, aqui, ó, onde ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso e assim por diante. Que são itens que estão na lei mosaica, que estão na lei do Antigo Testamento, tá? Então, Jesus, no Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e tarefa de casa, leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se você nunca fez, pare de ser preguiçoso, vai estudar, vai entender sobre espiritualidade e vai entender o que é que nós estamos, inclusive, meditando aqui esses dias. E como nós podemos nos voltar para nós mesmos e nos voltar para o caminho de Deus. Então, tarefa de casa, leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Não é tão longo assim, certo? Na minha Bíblia aqui, na versão que eu tenho, que é uma versão de estudo e ainda tem um espaço do lado para anotações, e você pode ver que eu sempre faço anotações da Bíblia porque estudo o texto, né? Aqui, por exemplo, ó, tem algumas anotações que eu fiz aqui, já do lado, né? Você vê aqui que eu tenho algumas coisas anotadas, porque eu tô lendo o texto, eu tô estudando, eu tô daí escrevendo ali do lado, tá? Se você, inclusive, tiver esse costume, é um costume muito positivo. Porque mesmo que você não esteja escrevendo coisas ali a ponto de vista de estudo, mas aquilo que você está entendendo daquilo, aquilo que Deus está conversando com você, é muito importante nós fazermos isso. Então, o capítulo 5, 6 e 7, que é chamado o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha não foi só as bem-aventuranças, ali nós temos uma série de orientações de Jesus, né? Por exemplo, ele vai falar aqui sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, e ele discorre sobre o tema. Ele vai falar sobre a questão do cumprimento da lei, que é o tema que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Ele vai falar sobre a questão do homicídio, adultério. Ele fala, por exemplo, sobre o divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos. Ele fala sobre a oração no capítulo 6. Pessoal, isso aqui é, assim, uma descrição de como nós devemos conduzir a nossa vida. O Sermão da Montanha, 3 capítulos dos evangelhos. Os outros evangelistas trazem também o Sermão da Montanha, mas eles trazem o Sermão da Montanha dividido ao longo do livro, tá? Eles não trazem como Mateus organizado o Sermão da Montanha, tá? Então, por isso que eu digo para vocês lerem o Sermão da Montanha na versão de Mateus, tá? E, pessoal, é um texto muito rico, é muito rico, que eu gostaria de ter tempo para discorrer com vocês de todos esses pontos aqui, né, do Sermão da Montanha, que é uma descrição de como nós podemos conduzir a nossa vida. Então, leia. Eu vou ver se eu acho na internet, para quem não tenha, né, em casa uma Bíblia, eu vou ver se eu acho na internet um texto, né, da Bíblia que eu possa copiar e colar para vocês num PDF e mandar lá no grupo para vocês, tá? Mas, por favor, leia Mateus 5, 6 e 7, tá? Não seja preguiçoso, não pare de perder tempo com coisas que não vão agregar nada na sua vida e vai ler coisas que vão edificar o seu espírito, a sua mente, e você vai manifestar as coisas no físico e você vai ver como tudo aquilo acontece. Claro que vai surgir dúvidas. Por exemplo, tem um texto aqui do Sermão da Montanha que Jesus fala bem assim, ó. É, se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lance-o fora. Óbvio que Jesus não está dizendo para você tirar o teu olho e jogar fora, né? Óbvio.
Então, tem alguns textos aqui que são codificações bíblicas e que são codificações da cultura da época, tá? Mas a maior parte do texto, ele é muito compreensível, muito fácil. As traduções atuais hoje deixam aquilo mais fácil para a gente entender, tá certo? E por que que eu estou dizendo tudo isso? 20 minutos falando de Bíblia, falando de divisões da Bíblia, falando do texto do Sermão das Montanhas, para você entender que o cumprimento da lei não está no viver uma série de regras, mas está em Jesus. E como nós devemos conduzir a nossa vida, o modelo ideal e exato é ele, certo? Então, vamos parar de perder o nosso tempo de querer arrumar, né? Outro dia eu fui com a minha esposa no shopping e eu gosto muito de ir na livraria do shopping, né? Uma livraria grande que tem lá. E eu tava vendo lá uma sessão assim, nossa, um paredão inteiro de livros de autoajuda. Veja, eu mesmo já li um monte de livro de autoajuda e eu acho que é bom, não é ruim você ler o livro de autoajuda, tá? Mas ali nós temos tantas ideias dispersas, né? E às vezes até umas ideias tão equivocadas, né? E tantos autores diferentes ali falando sobre coisas, e às vezes, em vez de nos ajudar, a gente fica com a nossa cabeça mais confusa ainda. Em vez de nós termos um foco nas coisas. E o foco que esses dias em preparação em Yom Kippur, né? E esse foco que nós podemos ter, nada mais é que um livro, um texto, que nos fala sobre o Cristo e que nos traz um modelo de como nós vivemos a nossa vida. E é muito legal que é, as cartas de João, e quando eu ensino Bíblia para as pessoas, eu sempre digo: se você nunca leu a Bíblia do começo ao fim, leia, mas comece pela carta de João. É errado você começar a ler a Bíblia pelo Gênesis, você não vai entender nada, tá? Mas um dia, se você quiser fazer curso de Bíblia comigo, você faz, e daí eu vou explicar isso lá no curso. Mas o livro da carta de João Apóstolo, ele é muito interessante. E tem um versículo lá na carta de Paulo de João Apóstolo que fala bem assim. Inclusive, eu vou colocar para você lá no grupo depois. Porque o amor de Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado nada disso aqui. Então, leia o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7 inteiros, e você vai ter ali uma descrição de como nós podemos conduzir a nossa vida. E você vai ver que aquilo que Jesus está propondo ali não é uma coisa impossível de você viver, tá? Não é impossível. É uma coisa completamente possível, fácil, e se nós orientarmos a nossa vida dentro daquilo, está tudo resolvido. No meu trabalho, principalmente quando eu faço atendimentos na parte terapêutica, nem tanto na parte espiritual, mas na parte terapêutica, eu encontro muitas pessoas depressivas, ansiosas, né? É muito comum nós encontrarmos essas pessoas. Às vezes a pessoa já passou por um atendimento médico, ela vem comigo fazer um atendimento espiritual e depois ela também vem fazer uma consulta terapêutica, né? E eu digo para você assim, como é interessante, porque a gente encontra pessoas que estão muitas vezes fechadas, presas em amarras que os outros criaram ou elas mesmas criaram para elas próprias e começam a viver as depressões, as ansiedades e assim por diante. E quando nós temos aqui um manual que nos explica como viver, e as pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas não vão atrás. Eu espero que você não seja uma delas. E se você nunca estudou nada de espiritualidade, comece por aqui. E depois você vai fazendo pontes e ligações com outras coisas, tá? Até para você ter uma referência, né? Uma base muito positiva, ok? Então, pessoal, o cumprimento da lei, o cumprimento dos mandamentos está em Cristo Jesus. É, para quem tem um pouquinho mais de idade, ou para quem é ligado ao catolicismo, né? Talvez você já tenha ouvido falar de um sacerdote, nem sei se ele canta ainda, né? Como é que está, porque já está com uma certa idade, mas o nome dele era Padre Zezinho, e ele escreveu muitas músicas cristãs, né? É, muitas músicas dentro do movimento católico, né? Até porque ele era um padre católico. E tem uma música dele que ele fala bem assim: Um dia uma criança me parou.
olhando nos seus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Eu respondi: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, enfim, viver o que Jesus viveu. Essa é uma letra de uma canção, mas é um código espiritual que também pode nos ajudar muito a nós conduzirmos a nossa vida, né? Claro, pessoal, que a gente não pode assim querer ser egoístas ou orgulhosos, sei lá o quê, né? De querer dizer que nós somos Cristo. Mas a partir do momento, como Paulo fala nas cartas, que ele vive em mim, então eu tenho parte com ele, eu sou de fato Jesus. Vamos ter essa postura. E mesmo na nossa pequenez, entendemos que estamos num caminho assim ainda muito longe dele, no sentido de viver exatamente como ele viveu, mas ter esse Cristo como um modelo. E se nós estamos em Deus, nós estamos nele também. E se estamos nele, nós precisamos seguir o que ele falou e sermos Cristos aqui na terra. Artemius Atis era um enfermeiro argentino. E tem uma história de vida muito interessante, poucas pessoas conhecem ou já ouviram falar em Artemius Atis. Era um italiano que ele migrou para a Argentina porque ele era missionário, né? E ele trabalhava como enfermeiro dentro dos hospitais, né? E assim por diante. E muitas vezes ele chegava para as religiosas do convento que davam apoio à missão dele, davam apoio ao hospital. E ele dizia assim: irmã, eu preciso de uma roupa para um Jesus de 8 anos. Chega a ser até engraçado a gente dizer isso, né? Mas a visão, por exemplo, de Artemius Atis era muito interessante, porque ele olhava as outras pessoas, ele via nas outras pessoas o Cristo. E ele encontrava Cristo nele e encontrava Cristo nos outros, né? É um exemplo, assim, que eu estou dando a você para que você possa, inclusive, começar a conduzir a sua vida de uma forma diferente. Nesses dias de preparação para essa grande reconquista, para esse grande retorno, o restante do tema você vai ler lá no grupo, né? E eu peço que você não só leia, mas que você também reflita sobre aquelas coisas, você viva aquelas coisas, tá? Agora nós vamos fazer algumas ativações para finalizar a gravação de hoje, né? Dentro da temática que depois você lê no grupo. Mas tenha essa postura de entender que nós não devemos só cumprir mandamentos, regras que foram instituídas, né? Quanta gente eu vejo hoje que vai na missa, vai no culto, né? Mas não tem Cristo dentro de si, não tem o Espírito Santo dentro de si. A pessoa ela só apenas repete uma série de religiosidades, mas ela não vive aquilo. E ela não é aquilo, né? Então, cumprir mandamentos não resolve a sua vida. Óbvio que existem chaves espirituais muito fortes em você cumprir os mandamentos. Quando você fazer a tarefa de casa e ler Mateus 5, 6 e 7, você vai entender aqui as chaves espirituais que Jesus está nos dando, né? Mesmo que você não entenda tudo, mas alguma coisa ele vai falar com você nesses 3 capítulos, certo? Então, tudo isso é muito interessante, pessoal, porque a gente começa a viver um relacionamento com Deus. A gente não só conhece, ouviu falar e vive religiosidades ou vive tradições, mas a gente começa a ter um relacionamento com Deus. E é esse relacionamento com Deus que nos transforma. É esse relacionamento com Deus que nos leva a um up muito maior na sua vida. Feche teus olhos. Feche teus olhos e comece um processo de respiração. Nós fazemos algumas ativações que pertencem ao tratamento de hoje. Feche os olhos, inicie esse processo de respiração. Respire pelo nariz de forma bastante profunda. Oxigene bem a sua mente, segure um pouco o ar e vai soltando esse ar lentamente. Respire pelo nariz, solte o ar, segure
ar e vai soltando lentamente. Hoje é sexta-feira. Tantas coisas você passou ao longo dessa semana, vai deixando tudo para trás. Vai vivendo novo na sua vida. Deixe o Cristo. Deixe o Deus. Talvez ao longo desse dia todo você correu atrás de tantas coisas, falou com tanta gente, fez tantas coisas, mas se esqueceu ao longo desse dia até de se conectar com a energia suprema de Deus. Então aproveite esse momento agora de meditação, esse momento de ativações importantes da temática de hoje, e comece a viver não só um cumprir de coisas, um fazer coisas, até dentro da espiritualidade do divino, mas comece a ter esse relacionamento com Deus. Comece a ter esse relacionamento profundo com Deus. E vamos agora então fazer uma série de ativações, de renúncias, de quebras, que são importantes para essa preparação que nós estamos fazendo rumo a Yom Kippur. E são importantes para nós estabelecermos de forma pura, verdadeira, sincera, essa restauração com o divino, essa reconciliação com Deus, essa nova aliança com Ele estabelecermos. Em nome do Deus vivo, justo e verdadeiro, diante da Sua palavra, que é a lâmpada para meus pés e luz para meu caminho, eu me coloco em aliança com a retidão divina. E ao longo desses decretos que eu vou falando, você não precisa repetir tudo que eu estou falando, mas vá confirmando que você quer que isso aconteça, vá dizendo amém, vá dizendo assim seja, está feito, sim, eu quero. Vá fazendo palavras afirmativas, para que isso tudo que você está recebendo, essa energia, essas ativações, esses decretos, eles se tornem propriedade sua e sejam ativados também em você agora. Eu renuncio pelo nome e pelo sangue de Jesus a toda forma de engano, desobediência, desonestidade, corrupção que tenham se filtrado na minha vida. Eu rejeito todo o altar espiritual erguido em minha história por meio de mentiras, falsidade, injustiça e dureza de coração. Eu decreto que todo o pacto com o espírito da desobediência, da rebeldia, da mentira, está quebrado agora pelo poder do sangue e pelo poder do nome de Jesus. Que todo altar oculto de injustiça, idolatria, religiosidade sem vida, legalismo, licenciosidade seja derrubado nesse instante. Eu invoco o fogo do Espírito Santo sobre toda a fortaleza mental ou espiritual que me afasta da retidão de Deus. Eu declaro que a minha mente, meu coração, meu corpo são altares santos para o Senhor, consagrados à verdade e à justiça. Eu recebo agora cura nas áreas da minha vida onde falhei em viver os mandamentos com integridade. Eu clamo libertação de todo peso espiritual que me mantinha preso ao erro, à culpa, à condenação. Pelo poder do nome e pelo sangue de Jesus, toda acusação do inimigo é anulada e o decreto celestial de perdão e graça é estabelecido sobre mim agora. Eu ativo em minha vida o espírito da sabedoria
para discernir a vontade de Deus e praticá-la em todo o tempo. Eu ativo o espírito da retidão para que minhas palavras, pensamentos, ações estejam alinhados com a lei do Senhor. Eu ativo o espírito de amor que cumpre toda a lei e revela o coração de Deus através da compaixão e da justiça. Eu ativo em mim a força de caráter e a integridade do Messias, que cumpriu perfeitamente os mandamentos. Declaro que a lei do Senhor é doce ao meu paladar, mais preciosa que o ouro refinado. Declaro que vivo não como escravo da letra, mas como templo do Espírito, que revela a vida por trás de cada mandamento. Declaro que sou livre do jugo da desobediência e escolho viver na plenitude da graça e da verdade. Pelo nome, pelo sangue de Jesus, eu sou estabelecido em retidão, curado, liberto, fortalecido, para andar em integridade diante de Deus e dos homens. Assim decreto, assim recebo, assim estabeleço. Está feito, está feito, está feito. Permaneça mais alguns momentos com a espiritualidade. Antes de iniciar a gravação, eu já liguei todos vocês aqui nesse atendimento. Já enviei boas energias, intercessão para as situações pessoais de cada um. Que aproveite esse momento também e se conecte com essa espiritualidade. Mas antes de você ficar pedindo coisas para Deus, entregue a Ele o que você precisa hoje. E o que você mais precisa hoje é essa reconexão com Ele. Você voltar-se para Deus de todo o seu coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, mas vim cumprir a lei e os profetas. Que você possa ser esse sal da terra e essa luz do mundo, e que você seja um dos bem-aventurados que Jesus coloca aqui, para que você possa, esse Rei da Glória que está na terra, está entre nós, nos tribunais espirituais que estão abertos, que o Rei da Glória possa enxergar em você aquele que pode entrar no Santo dos Santos e entrar em comunhão com Ele. Eu vou encerrar a gravação, mas continue a sua oração, continue a sua ligação com o Divino. Não seja um mero papagaio que responde ou repete coisas, mas converse com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Busque, procure, bata, que será aberto. Entregue o teu caminho ao Senhor e Ele agirá. Gratidão, gratidão,